Pais queridos, bom dia a todos. Quero convidar você a abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, como foi dito, ainda no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós já vimos até o versículo 10, mas eu vou ler a partir do 3, porque Paulo vem numa sequência aqui, e a gente precisa entender o que ele veio falando antes, para que a gente possa entender essa oração do versículo 11 e 12. Diz assim a Escritura, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 ao 12. Diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vimos na mensagem passada o início dessa ação de graças de Paulo, que, como vocês leram, quem estava aqui na reflexão passada, viu que, embora seja uma ação de graças, Paulo comece agradecendo a Deus. O tema da segunda vida de Cristo é tão forte para essa igreja dos Tessalonicenses, que parece que Paulo começa agradecendo a Deus, porque aquela igreja está crescendo, mas logo, logo ele entra na segunda vinda. E o raciocínio dele é o seguinte, eu peço que você acompanhe, porque para a gente poder chegar no verso 11, entender o que vem anteriormente, né? No verso 3, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu vou parafrasear para a gente poder entender, certo? No verso 3, Paulo diz o seguinte, irmãos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque isso é o que deve ser feito. E eu agradeço a Deus porque a fé de vocês está crescendo e o amor de vocês de uns para com os outros está aumentando. Aí ele diz no verso 4 assim, olha, é tão latente esse crescimento da fé de vocês que eu me orgulho de vocês, eu me glorio de vocês nas outras igrejas. E a gente viu que na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo rasga elogios a essa igreja. Ele diz que aquela igreja ela é exemplo, ela é modelo para todas as igrejas, na Caia, na Macedônia. Então era uma igreja que de fato estava crescendo muito. E os irmãos lembram que o contexto do crescimento dessa igreja não é um contexto de paz, não é um contexto de tranquilidade. Paulo chega lá em Tessalônica, a gente vê isso lá em Atos 17. Paulo chega, depois que ele sai de Filipos, ele prega por pelo menos 3 semanas naquela cidade, e ele precisa sair da cidade porque ele é perseguido. Como sempre, os judeus
provocam ali uma perseguição e Paulo precisa sair. E Paulo fica tão preocupado com aquela igreja que tinha tão pouco tempo que ela cresceu, que ela nasceu, que ele precisa sair, que ele envia Timóteo. E Timóteo diz, olha, a igreja está continuando, a igreja está crescendo, em meio às dificuldades ela está crescendo. Então, assim, o verso 4, quando ele diz que se gloria daquela igreja, porque ela está crescendo, não é um crescimento em meio à tranquilidade, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente não pode esquecer. O contexto é um contexto de perseguição, não é um contexto simples. Aí o que acontece? No verso 5, nós vimos que Paulo ele abre um pouquinho o entendimento sobre aquela perseguição. Ele diz que aquela perseguição é um sinal de Deus, é Deus aperfeiçoando aquela igreja. Nós vimos isso. No verso 5 diz assim, sinal evidente, ou seja, essa perseguição, esse crescimento, aquilo que está acontecendo com eles, é um sinal do reto juízo de Deus. Para quê? E guardem isso aqui, porque ele vai usar esse termo no verso 11. Ele diz que isso está acontecendo porque é um sinal de Deus, do reto juízo de Deus, e nós vimos esse conceito, para que eles sejam considerados dignos do reino de Deus. E a gente viu que esse dignos aqui não é digno no sentido de serem merecedores do reino de Deus, mas a ideia é que eles se tornem aptos, apropriados para esse reino. Então, Deus está purificando a sua igreja, Deus está santificando a sua igreja, e Ele está usando a perseguição para isso. Ele está usando a tribulação para isso. E a gente sabe, e nós falamos na mensagem passada, que se você tem um tempo de caminhada, você já sabe que na escola do Espírito, no andar cristão, não tem matéria onde nós aprendemos mais do que a matéria do sofrimento e das dificuldades. É lá que a gente aprende a confiar no Senhor. E é o que Paulo está dizendo aqui, que isso está acontecendo para que eles cresçam, para que eles sejam mais parecidos com Cristo, sejam considerados dignos. Aí o que acontece? No verso 6, ele vai falar sobre a recompensa disso, tanto deles como daquelas pessoas que perseguem aos Tessalonicenses. Olha o que ele diz. Se de fato é justo, e a gente viu que esse se significa visto que, não é uma condicional, é visto que é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas essas pessoas vão receber o salário deles, a recompensa por terem perseguido vocês. E ele continua, e a vós outros, que sois atribulados, verso 7, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O que ele diz? Vocês estão sendo perseguidos, Deus usa essa perseguição para purificar vocês, mas a recompensa vai vir, tanto para aqueles que perseguem vocês, como para vocês que são perseguidos e que vivem de acordo com Cristo Jesus. Não vai ficar assim, um dia a recompensa virá. E ele fecha isso. Aí agora, no verso 8, a partir do verso 8, ele vai falar sobre essa vinda terrível para as pessoas que não reconhecem a Deus, que não conhecem a Deus, que não se converteram a Deus, que não dobraram os seus joelhos diante de Cristo aqui em vida. Como é que ele vai vir? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E nós enfatizamos que essa vinda terrível não é simplesmente para aquelas pessoas que atribulam ou que perseguem os cristãos, mas para todos aqueles que não conhecem a Deus, no sentido de terem se arrependido de seus pecados e crido em Cristo. Para essas pessoas, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vai ser algo terrível. Vai ser algo terrível. E Paulo continua. Você vê, ele está numa ação de graças, aqui ele começou, mas ele já entrou nessa ideia da segunda vinda, e nós vimos por que Paulo fala disso. Por que Paulo fala tanto da segunda vinda na carta aos Tessalonicenses? Porque aquela igreja, ela ficou com uma dúvida, existia um problema doutrinário, digamos assim, naquela igreja. Ela tinha interpretado errado os ensinos de Paulo sobre a segunda vinda. E eles estavam com dúvida se Jesus vinha agora, se Jesus voltaria daqui a um tempo,
se os mortos, eles ressuscitariam primeiro, como é que seria essa segunda vinda de Cristo? Então, por isso que Paulo trabalha muito, tanto na primeira carta, como na segunda, essa segunda vinda de Cristo. Então, eles entram, no verso 9 ele diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, Paulo entra, para fechar esse capítulo, nessa oração que nós vamos ver hoje, que é do verso 11 e 12. E por que nós lemos esse? Primeiro, para situar os irmãos, o que está acontecendo aqui nessa carta. Paulo passa pouco tempo lá, provavelmente ele escreve de Corinto, aquela igreja, e o final, o início do verso 11, ele diz assim, por isso também não cessamos de orar por vós. Aí há uma grande pergunta aqui, se esse por isso está sendo ligado ao que Paulo falou anteriormente, ou se está sendo ligado ao que ele vai falar agora. E uma boa parte dos exegetas, dos comentaristas, eles não têm uma resposta precisa sobre isso. Mas a ideia que os irmãos vão ver é que, no final das contas, o propósito é o mesmo. Então, quando Paulo fala aqui, por isso, no versículo anterior ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, talvez a ideia que Paulo está colocando aqui é, por isso, ou seja, porque Cristo vai voltar e ele vai ser admirado nos seus santos, ele vai ser glorificado naquelas pessoas que creram nele, por isso também não cessamos de orar por vós. Essa pode ser uma explicação, ligando com o que Paulo falou anteriormente. Ou, o que pode ser é que Paulo está dizendo aqui, por isso também não cessamos de orar por vós. Aí ele ora pelo quê? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A verdade é que, gramaticalmente, pelo menos é um consenso dos estudiosos, esse por isso pode ser ligado tanto com o que veio, como o que vai seguir. E nesse caso aqui, não fica tão difícil de entender, porque o propósito é o mesmo. No verso 12, Paulo diz, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado. E antes, ele já fala isso, no verso 10, vier para ser glorificado. Ou seja, a ideia que Paulo está tendo aqui é, por isso, porque Cristo vai voltar para buscar vocês, para trazer alívio, e ele vai ser glorificado, eu oro por vocês. E aqui é um ponto interessante, porque se por um lado nós sabemos que isso vai acontecer, Cristo vai ser glorificado, vai ser maravilhado, os seus santos vão se maravilhar nele, na sua vinda, mas mesmo assim, nós precisamos orar. A Escritura nos manda orar. Então, é possível que o raciocínio dele seja esse. Por isso, porque Cristo vai voltar e ser maravilhado em vocês, glorificado em vocês, eu não cesso de orar por vocês. E o interessante, queridos, é que Paulo, em meio àquela tribulação, ele não pede, ou ele não ora, necessariamente aqui, pelo menos visivelmente, a prioridade de Paulo não é que aqueles irmãos sejam tirados da tribulação. Interessante isso, né? Paulo não ora, olha, e a minha oração é que vocês sejam livres dessa perseguição que vocês estão sofrendo agora. Porque Paulo diz que eles vão ser livres dessa perseguição quando Cristo voltar. E Paulo já sabe, ele já disse que essa perseguição é o alvo. É a ferramenta que Deus usa para nos forjar. E aqui eu já tenho uma aplicação para nós, querido. Se existe uma coisa que nós devemos orar, mesmo em meio às nossas tribulações, é para que Deus seja glorificado em nós, para que nós nos pareçamos mais com Cristo. Isso é prioridade, querido. Isso é prioridade na nossa vida. Nós podemos orar para que Deus alivie as nossas dificuldades? Sim, mas nunca esqueça que o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus. E nós devemos orar incessantemente por isso.
Senhor, me ajuda a te glorificar. Me ajuda a me maravilhar do Senhor, a ser satisfeito no Senhor, a tê-lo como meu maior tesouro. As nossas tribulações, assim como a igreja de Tessalônica aqui, não tenha dúvida, querido, Deus usa todas elas para que a gente se ajoelhe e dependa dEle. Não tem uma tribulação. Agora, o que acontece muitas vezes, eu não lembro qual foi o autor que disse isso, mas o que acontece é que muitas vezes nós desperdiçamos as nossas tribulações. Em que sentido? Deus colocou ela lá para que a gente se ajoelhe, ore e dependa dEle. Não para que a gente fique olhando e o tempo passa. Elas foram colocadas lá exatamente para que a gente seja tornado digno, purificado, santificado. Por favor, você que é reformado, que é presbiteriano, por favor, não use da bengala, da perseverança dos santos, né, pastor? Do fato de Deus imputar a justiça de Cristo a nós para viver uma vida de qualquer jeito, querido. Não faça isso. É triste como às vezes algumas pessoas vêm para a igreja presbiteriana, e eu já vi isso, e me escandalizei por demais. Alguém que eu tinha conhecido há um tempo, ele era de uma outra igreja, encontrei, ele estava numa igreja presbiteriana, e ele disse assim: rapaz, eu estou encantado com a igreja presbiteriana. Aí eu fiquei olhando, e eu fiquei esperando ele dizer, né, a pregação, a exposição bíblica e tudo mais. E aí ele falando, e eu esperando. Aí ele disse: mas sabe o que eu me encantei mais pela igreja presbiteriana? É porque eu descobri que a gente pode beber. Vocês acreditam nisso, querido? Eu fiquei olhando para a cara dele assim, meu Deus. E às vezes, nós que somos presbiterianos, por enfatizarmos tanto a doutrina, que não deveria ser desassociado. Nós somos santos em Cristo, Cristo imputou a sua justiça e nós somos declarados justos. Aí é que nós devemos viver uma vida de santidade. Aí é que nós devemos viver uma vida de oração. Uma coisa não deveria afastar a outra, querido. Então, essa ideia de Paulo aqui, essa oração para que eles sejam tornados dignos, para que eles sejam maravilhados em Cristo, é uma oração que deve ser nossa. E eu penso aqui, uma aplicação, é que Paulo também, quando ele diz assim, também não cessamos de orar por vós, e ele está falando aqui de quem? Dele, Timóteo, e Silvano, que é Silas, que foram, ele diz, olha, a gente não para de orar por vocês, não cessamos de orar. E aqui é um ponto para a liderança também, para nós que somos presbíteros. Nós devemos orar pela igreja. E às vezes cansa de orarmos pela igreja. E Paulo não manda a gente orar pela igreja e fazer acepção de pessoas aqui. Não, vamos orar só pelas pessoas que a gente gosta. Ou só pelas pessoas que eu vejo que têm futuro, digamos assim, né? Futuro que eu me falo, pessoas que estão crescendo na fé, pessoas que estão desenvolvendo os dons. Não, querido, ele diz, olha, eu não paro de orar por vocês, por vós. E a gente sabe que uma das funções, da nossa função como liderança, é orar por vocês. Óbvio que o próprio Paulo diz na carta ao 1 Tessalonicenses que existe um pastoreio mútuo. Lá ele fala no capítulo 5, que a gente estudou isso na exposição da primeira carta. Então nós devemos orar uns pelos outros. Qual a prioridade? Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que a gente seja maravilhado por esse Cristo. Para que a gente, como detetive, ao enxergar a Escritura, ao ler a Escritura, a gente possa enxergar, nossa, como Deus é glorioso através disso aqui. Eu estava ontem numa posse de uma igreja da nossa cidade, eu fui convidado para tocar por um amigo meu, e tinha um pastor americano lá, estava pregando sobre... Ele estava falando algum aspecto de uma palestra que era um professor, que um professor dele estava dando, e ele era meio que um monitor dele, precisava estar em todas essas palestras. E ele começou a dizer que, falando para nós como nós deveríamos ser detetives. Aí ele começou a falar, ele falando do professor, que ao longo da história, ele ia mostrando, né? Olha, como é possível aqui, na história de Abraão, como é possível uma mulher
um homem com 100 anos, uma mulher com mais de 90 anos poder dar à luz? Aí ele estava dizendo, né? Se os detetives da época, se as pessoas fossem começar a investigar, aí iam dizer, é ele, é o Criador do universo que fez isso, foi ele. Então, nós devemos ser esses detetives para procurar a beleza desse Deus, a majestade desse Deus, a maravilha desse Deus na Escritura, e nós devemos orar por isso. Por isso Paulo diz, por isso também não cessamos de orar por vós. E agora ele vai colocar outras questões aqui, que já foram, na verdade, uma questão que já foi colocada do verso 5, que é, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou seja, se Paulo, por isso também não cessamos de orar por vós, faz referência ao que ele falou anteriormente, dizendo, olha, a gente não para de orar por vocês, porque Cristo vai voltar, vocês vão ser livres das tribulações, Ele vai trazer alívio para vocês, e eu oro para que vocês se maravilhem neles, que Ele seja glorificado em vocês, que vocês estejam preparados para a vinda dEle, né? Então, se isso significa essa ideia, ele vai meio que desdobrar essa ideia. O que significa isso? O que significa isso? Aí ele vai dizer, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Dignos da sua vocação. Primeira coisa é que Deus faz isso. A oração é para que Deus faça isso. Vos torne. Aí o grande ponto é, o que significa digno? Que eu falei anteriormente. Digno aqui não significa merecedor. Paulo não está orando assim, olha, eu oro para que vocês se tornem, Deus torne vocês merecedores. Ele fez isso em Cristo. Nós merecemos através de Cristo, da obra de Cristo. A ideia é que nós sejamos aptos, Deus nos torne aptos para essa vocação. E o outro ponto aqui é o que significa vocação, que pode ser traduzido como chamado. Deus vos torne dignos ou aptos, apropriados para o seu chamado. Que chamado? Essa é a pergunta. Que chamado é esse? Será que tem a ver com o chamado pastoral, digamos assim? A vocação, cada um tem a sua vocação. Será que significa isso? Pelo contexto de Paulo, na carta aos Tessalonicenses, esse chamado aqui significa o chamado à salvação, o chamado à santificação. Se a gente for ler, vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses, vocês já estão aí, acho que algumas Bíblias precisam só virar a página. Capítulo 2, verso 13 e 14. Segunda Tessalonicenses 2, 13 e 14. Diz assim a Escritura: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, ou Deus vos chamou desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus. Se a gente ler também lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para uma vida santa, queridos. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, provavelmente, é que ele ora, ele não cessa de orar, para que nós sejamos, Deus seja glorificado em nós, que na vinda dele, ele seja glorificado através da nossa vida, que nós nos maravilhemos com ele, e isso de forma prática seria o quê? Essa oração seria para que nós sejamos aptos dessa salvação, desse chamado, que é um chamado à santidade. Quando a gente fala de chamado e vocação, a gente vai dizer, olha, nós cremos nisso, que as pessoas são vocacionadas, e nós não cremos em vocação mais especial do que outras. Nós cremos que a vocação de um médico é uma vocação que honra a Deus, assim como a vocação de um pastor. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é uma vocação que é para todo mundo. Eu posso não saber qual é a sua vocação nesse aspecto, essa palavra que nós usamos, vocação. Se você é vocacionado para ser médico, engenheiro, professor, músico, enfim, profissional liberal, mas tem uma vocação
usando essa mesma palavra, ou um chamado que é para todos nós. Aí eu posso falar com a autoridade da Escritura, que Deus chamou você para ser santo, para ter uma vida separada para Ele, uma vida que odeia o pecado e que ama a Deus acima de todas as coisas. Deus chamou você para esse tipo de vida. Então, independente da sua... E por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu já fui novo, já tive cabelos pretos, e eu já parei muito tempo para pensar, nossa, mas o que Deus me chamou? Qual é a minha vocação? Eu fui chamado para quê? E às vezes, esse chamado, essa vocação, ela vai se desenrolando com o tempo, mas existe um chamado, querido, que é para agora, que foi para ontem, desde que você foi, que Deus te trouxe das trevas para a luz, que é um chamado à santidade, é um chamado para ser santo, um chamado para ser mais parecido com Ele. E uma coisa que eu sempre pensei sobre isso é, como Deus nos torna mais santos, mais parecidos com Ele? E eu confesso que por muito tempo, eu achava, e talvez vocês achem, alguns de vocês achem aqui, que a gente era tornado mais santo, simplesmente, pura e simplesmente, obedecendo regrinhas, obedecendo regras. E o tempo foi passando, e eu fui meditando na Escritura, e Deus foi falando isso ao meu coração. E eu lembro que o texto foi uma virada de chave para mim em relação a isso. Que é quando Paulo fala lá para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, quando ele diz que nós somos, contemplando a glória de Deus, nós somos transformados. Ou seja, a minha transformação genuína, não só externa, certo? Não só deixar de fazer coisas, mas a transformação profunda de Deus, ela acontece quando nós contemplamos essa glória, quando nós nos maravilhamos com esse Deus, quando o nosso coração é aquecido pela beleza, pelo valor desse Deus, aí nós somos transformados. Não é simplesmente porque nós obedecemos regrinhas. Deus não quer nos fazer simplesmente obedientes a certas regras. Deus quer transformar profundamente a nossa vida, as nossas afeições, os nossos desejos. Então, esse é um chamado que todos nós temos hoje, o chamado à santidade, o chamado a ser aptos a essa salvação. A salvação foi conquistada por Cristo, ninguém discute isso, foi Ele que conquistou por nós. Só que existe um tipo de vida que Ele quer que nós vivamos, por mais que Ele tenha conquistado essa salvação. Ele quer que nós vivamos uma vida santa, queridos, uma vida apta, uma vida que glorifique a Ele, uma vida que vale a pena ser vivida. E se você já está há um tempo caminhando com o Senhor, você sabe que, se você de fato é convertido, e você leva uma vida que não honra a Deus, você continua alimentando pecados que você sabe que desonram a Deus, obviamente, e que são um atraso para a sua vida. Sabe o que isso acontece? Sabe o que faz isso? Isso faz com que você, muito embora seja salvo, porque os méritos não são seus, você leva uma vida extremamente infrutífera. E vocês sabem disso. Como o pecado, ele drena nossas forças. E Deus não nos fez para que nós vivamos assim. Por isso que Paulo insiste nessa oração, e eu estou insistindo nesse ponto aqui com os irmãos. Queridos, não deixem de orar por isso. Orem sempre, Senhor. E como é que essa santidade ela vai se desenvolver na minha vida? A partir do momento que eu sou maravilhado com essa beleza. Então, ao ler a Escritura, ao orar, ao estar em um momento como esse, a sua oração e a minha oração deve ser: Senhor, me ajuda a me encantar, a me maravilhar com essa beleza, com o valor de Cristo. Porque se você se maravilhar com o valor de Cristo, com a beleza de Cristo, Ele vai ser o seu tesouro, querido. A gente sempre valoriza mais aquilo que... A gente sempre tem a tendência de virar nosso coração, inclinar o nosso coração para aquilo que nós temos mais valor, que nos dá mais valor, ou que é mais valioso para nós. Então, se Cristo é valioso para você, você vai viver uma vida que honre, vai lutar para viver essa vida. Essa é a grande questão. E isso vai ser, obviamente, mediante a palavra.
ela vai te transformar. Não é só um acúmulo de conhecimento, não é só conhecer as histórias, mas é ver a beleza do Criador e do seu Filho através disso. Esse é o nosso grande desafio. Então, se você quer ser santo, e essa santidade não é pela carne, é a santidade operada pelo próprio Cristo, é através desse vislumbrar, desse contemplar dessa beleza. Esse é o nosso desafio, esse é o meu e o seu desafio todos os dias. Senhor, me ajuda a ver essa beleza aqui, me ajuda a ver quão digno é o Senhor, quão belo é o Senhor, que isso aqueça o meu coração de tal forma que eu prefira o Senhor do que o pecado. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que não é pela carne, é pela fé. Porque é pela fé que você contempla a beleza desse Cristo e como volta disso, o próprio Cristo opera essa mudança em você. Não é pelo braço da carne, não é porque você deixa de fazer coisas simplesmente. O deixar de fazer é uma consequência desse contemplar. Então, nós precisamos disso. Então, não esqueça, querido, como Paulo disse, não cessamos de orar por vós, é algo constante, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, apropriados, aptos, e o que mais? Segundo ponto, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Esse com poder aqui, esse poder pode ser traduzido também como poderosamente, que Deus cumpra poderosamente todo o propósito de bondade e obra de fé. O que seria isso aqui? A maioria dos comentaristas entende que o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: aqueles irmãos, se vocês virem na primeira carta, eles estão crescendo. Paulo diz que a fé deles é uma fé operosa, que eles trabalham, mas a ideia que Paulo está dizendo aqui é que é como se Deus operasse nele o efetuar desses pensamentos. Os comentaristas, eles entendem que Paulo a ideia é essa, é como se dissesse assim, não só a ideia de realizar coisas, mas o efetuar, o cumprir todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui a gente poderia dizer o seguinte: nossa, vamos dar um exemplo, nossa, como eu queria fazer determinada coisa para o reino de Deus, como eu queria avançar nisso aqui, como eu queria poder melhorar nisso aqui, poderia glorificar a Deus nisso aqui. É como se Paulo estivesse orando para que isso deixasse de ser apenas pensamentos e virassem obras de fato. E às vezes nós somos assim, né? No final do ano, quando está no final do ano para iniciar um novo, a gente sempre propõe novas coisas, né? Nossa, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ajudar mais as pessoas e tudo mais. E é verdade que muitas dessas coisas ficam pelo caminho. A gente não consegue realizar, não é? Infelizmente. E o que Paulo está orando aqui, provavelmente, é que Deus cumpra poderosamente esses propósitos, essa vontade de honrar a Deus, que isso saia do pensamento simplesmente, das ideias, e que se transforme em prática. É mais ou menos por aí o meu entendimento desse finalzinho aqui. E isso é pela fé, obviamente, obra de fé. E no verso 12, ele vai falar sobre o propósito. Ele vai terminar essa oração falando sobre o propósito. Por quê? Ele diz: olha, eu oro para que vocês se maravilhem em Deus, que Deus seja glorificado em vocês nessa vinda de Cristo, que vocês estejam preparados, que vocês sejam aptos dessa salvação, vivendo uma vida santa, que as obras de vocês, que a vida de vocês não seja simplesmente de tentar, ou vocês efetuem de fato. E qual o propósito disso? Versículo 12: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A fim de que, ou seja, esse aí é um propósito. Tudo isso que Paulo está fazendo, que Paulo está orando, é para que Deus seja glorificado. E mais uma vez eu enfatizo isso. Paulo sabia da tribulação daquela igreja, sabia da perseguição, das lutas que ele estava passando, mas a oração dele aqui é uma oração para que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado. E aqui a gente tem que entender uma coisa, querido. Deus está muito mais preocupado em glorificar o seu nome do que
em muitas vezes, nos tirar de situações que a gente gostaria de sair. Isso é o que a Escritura diz. Deus se importa conosco? Claro, Deus nos ama e Ele prova isso porque enviou seu Filho Jesus. A grande questão é que a gente acha que o amor de Deus, ele é medido por coisinhas que tem que acontecer na nossa vida. A gente acha que Deus vai... como é que Deus me ama? Porque essa situação aqui vai acontecer do jeito que eu estou querendo. Querido, o mundo não gira em torno de nós. O mundo gira em torno dEle. É Ele que é o centro. Não sou eu, não sou você. Deus está preocupado com a minha condição, sim. Só que existe algo que está muito acima de mim, que é a glória dEle. A glória dEle é muito mais importante do que isso. E é interessante que glorificá-lo não é algo separado, mas Deus nos fez de tal forma, e eu estou falando do novo nascimento, de tal forma que o perceber essa glória nos satisfaz, nos faz feliz. Muito embora o pecado ainda lute com isso. Quando Paulo fala lá na primeira carta, diz assim: regozijai-vos sempre, ou seja, se alegrem sempre. A ideia que Paulo está dizendo ali é que o mundo, ele é controlado totalmente por Deus. Deus controla tudo, Ele é soberano. Então, quando Ele diz se alegrem, é a ideia de dizer, eu sou feliz, porque mesmo em meio a essa circunstância adversa, eu tenho certeza que foi Deus que fez isso. Talvez com um propósito que eu não consigo perceber, mas o fim desse propósito é o quê? Glorificar Ele. Vocês estão entendendo, queridos, que aqui não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que deve ser glorificado. Então, quando a gente muda o foco, e a gente entende que o foco é a glória dEle, a gente para de ficar batendo na parede, nossa, mas, e se? Não, querido, pode ter certeza que todas essas circunstâncias que você está passando na sua vida, não foram só simplesmente permissões dEle, mas é o grande Criador do universo, mexendo em tudo, para que o nome dEle seja glorificado, e para que você se pareça mais com Cristo. Pode ter certeza. Se para isso você vai precisar passar por situação X, Y e Z, pode ter certeza que isso vai acontecer. E não vai ter nada que detém o Criador. Ele é soberano, querido. Por um lado, se você vê isso de forma rápida, isso talvez traga assombro para nós. Mas por outro, a gente olha e diz, meu Deus, saber que em todas as minhas tribulações, não só Ele está olhando assim, sabe? Não, eu estou olhando aqui para a sua tribulação. Não, querido, tudo foi arquitetado por Ele, para que Ele seja glorificado. E que muitas vezes, essas circunstâncias, na verdade todas, façam com que você caminhe de joelhos em direção a Ele. Você dependa mais dEle. Você seja mais grato. É Deus dizendo, você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu que tudo isso aqui está acontecendo, porque o meu maior bem para você é fazer com que você se pareça mais com meu filho. Isso é muito mais alto ou muito melhor do que qualquer outra coisa que você imagina. Você se parecer mais com meu filho é o que eu posso fazer de melhor por você. É aquilo que é melhor para nós. Porque se a gente se parecer mais com Cristo, querido, a gente vai honrar mais o Criador, a gente vai ser satisfeito nele, e a gente vai ser feliz, queridos. Deus não faz isso como se fosse algo ao contrário da nossa felicidade, não. É isso que realmente nos faz feliz, é ser mais parecido com Cristo. E aí, por isso que ele diz, o propósito dessa oração é, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. É interessante quando o pastor John Piper expõe esse texto aqui, ele entende que a ideia de que o Senhor Jesus seja glorificado em vós, é a ideia dele como um doador. E a ideia de e vós nele, é como se nós, a ênfase é como nós, como sendo nós os receptores dessa graça. Paulo está falando a mesma ideia aqui, mas ele diz como, num momento, ele sendo o doador, Deus, Cristo sendo o doador, e vós nele como nós sendo, a ênfase como nós sendo esses receptores dessa graça, desse amor, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós
e vós nele. Segundo o quê? Tudo isso acontece segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso acontece segundo a graça. Então você pode perceber aqui que Paulo não gasta tinta com a coisa que não seja tão grande como a glória de Deus. E eu acredito que uma aplicação que fica muito clara nesse texto é: você está passando por tribulação, querido? Você está passando por angústia? Eu tenho certeza que você está. Em algum aspecto você está. Não esqueça que o propósito de tudo isso é glorificar a Deus. E ore por isso. Ore sem cessar. Não pare de orar: Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome. Me ajuda, Senhor, a confiar em Ti. Muitas vezes, nós não... Um desses aspectos da confiança, ou de glorificar a Deus, é confiar nele, querido. O sangue dando na canela, a gente chorando, triste, angustiado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que essa situação não está acontecendo por acaso. Eu sei, como a palestra do pastor americano que eu falei, eu sei que tem o dedo dele nisso. E se é ele que controla essas coisas, não é para um outro fim, senão para a glória dele mesmo e para o meu bem. Nem sempre, ou na maioria das vezes não. O teu bem, o que você acha que é bem para você, é a melhor alternativa para glorificar a Deus. Nem sempre. Na maioria das vezes não. A gente aprende, né? Na vida, a gente acha que não, o que é melhor para mim, ou seja, o que vai glorificar mais a Deus é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí acontece tudo o contrário. Por que será? Será que o mundo está entregue ao acaso? Não. É Deus, querido, fazendo com que todas essas coisas, todas essas tribulações, essas angústias, sejam uma ferramenta para me tornar apto, como nós vimos aqui, dignos para essa salvação, para esse chamado à santidade. É Ele operando isso na tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Paulo está falando aqui da segunda vinda, a nos preparar para isso. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, e a gente vai entrar num momento da carta extremamente polêmico, quando Paulo vai falar do anticristo, que o reverendo Diogo está querendo pregar isso aí, eu estou conversando com ele. Um texto extremamente polêmico, que é o capítulo 2, que vai falar do anticristo. Ele vai dizer: olha, Cristo não vai voltar antes que essas coisas aconteçam. Então, mas ele está falando para a igreja: se prepare. A igreja do primeiro século, ela vivia com seus pecados, com as suas lutas, elas viviam nessa expectativa da volta de Cristo. Então, eu acredito que isso precisa estar no nosso coração. Muito embora só Ele sabe o dia, só Ele sabe a hora, mas a gente tem que viver nessa expectativa. Ou Cristo vai voltar, ou eu vou me encontrar com Ele. Como é que tem sido a tua vida, querido? Que você possa fazer essa reflexão e saber que o maior chamado dele para a sua vida, de fato, é a santidade, para honrá-lo e para glorificá-lo. Vamos orar?